Schiller, eu só te interrompi porque a gente está com um chamado agora ao vivo da Turquia e a gente sabe que as condições de trabalho lá são das mais delicadas. É por isso que nesse momento nós vamos para a Turquia com o repórter Narley Rezende, enviado especial do Grupo Bandeirantes de Comunicação, na cobertura ainda à busca das vítimas do terremoto que aconteceu no começo dessa semana. Narley, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Bandeirantes. De que cidade você fala e qual é o cenário que você encontra nesse momento, Narley? Thaís, bom dia para você aí no Brasil, bom dia para todo mundo que acompanha a Rádio Bandeirantes. Boa tarde aqui em Ankara, na capital da Turquia, são 2 horas e 41 minutos neste momento em que as equipes da missão humanitária brasileira enviada pelo governo aqui para a Turquia embarcam para a região de Kahramanmaraş, lá em Gaziantep, que é uma das regiões mais afetadas pelo terremoto que matou milhares de pessoas aqui na Turquia. Essa região fica no sudeste, aqui a capital é na região mais central. A gente teve que desembarcar na capital numa mudança de destino, porque o avião, o A330 da Força Aérea Brasileira, não poderia pousar no aeroporto de Adana, na região leste, justamente porque é um aeroporto relativamente pequeno e há muitas missões humanitárias vindo de outros países, e por isso não havia espaço para que o avião aguardasse lá as equipes e fizesse todo o trabalho de logística, Thaís, para desembarcar 6 toneladas de equipamentos, de insumos hospitalares, medicamentos, alimentos, além das equipes. São 56 pessoas da missão humanitária, incluindo jornalistas da equipe do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Nós nos dividimos agora há pouco, justamente para poder trazer informações ao longo de todo o dia. Parte da equipe, com o Rodrigo Hidalgo e também o Dario Castenaro, estão indo neste momento para a região de Kahramanmaraş. Eles devem estar embarcando agora nos 2 aviões C-130 da Força Aérea Turca, depois de ter passado a manhã toda descarregando esses insumos, essas 6 toneladas de equipamentos para esses 2 aviões turcos, descarregando do avião brasileiro, aqui na base aérea turca, na capital, Ankara, para os aviões turcos que estão indo então para a região sudeste, mais próximo do epicentro do terremoto. Inicialmente, Thaís e ouvintes, para quem acompanha a gente na Rádio Bandeirantes, a intenção do governo brasileiro e a orientação das Nações Unidas era para que essa missão desembarcasse no aeroporto de Adana, mais a leste. Só que houve então essa mudança para que pudesse ser feita todo esse trabalho de logística. A viagem foi bastante complicada, Thaís, porque inicialmente tivemos que atender uma série de normas de segurança com a bagagem, com toda essa carga. Então houve, por exemplo, a necessidade de retirar todo o combustível dos geradores trazidos pelos bombeiros de São Paulo, geradores de energia, também as serras elétricas, né, as motosserras, que estavam carregadas com combustíveis inflamáveis tiveram que ser drenadas, e além de toda essa organização, porque nesse mesmo compartimento de carga estavam os 4 cães farejadores especializados em salvamento, que são muito importantes para as buscas, né? Então eles ficaram nesse mesmo compartimento com receio de que houvesse qualquer tipo de vazamento. Houve um atraso bastante longo entre meia-noite de quarta para quinta-feira, que era o momento em que a gente deveria ter vindo direto para a Turquia. Houve esse atraso de até 6 horas para a organização dessa logística. Saímos às 6h30 da manhã de quarta-feira, aliás, de quinta-feira, e chegamos no horário do Brasil no início da noite. Então passamos o dia todo viajando. Quando chegamos, então, houve esse problema do desembarque, de não podermos pousar no aeroporto de Adana, e aí houve a necessidade de esperar por mais 6 longas horas para que chegassem os aviões da Força Aérea Turca, que fizessem todo esse transbordo da carga, e agora então as equipes estão indo, os especialistas brasileiros estão indo para uma das regiões mais afetadas. Eles iriam inicialmente para Hatay, na região sul, muito próximo ali da fronteira com a Síria, próximo também da cidade de Alepo, que foi uma das mais afetadas com esses terremotos que aconteceram a partir de segunda-feira. Foram 2 grandes terremotos, mas 70 outros repiques de sismos, né, que aconteceram. Tremores também ocorreram aqui na região da capital, de Ankara, que é onde estou, mas por aqui foi muito menos severo, não houve danos. A gente pôde circular pela cidade no momento em que era feita essa transferência de carga entre os aviões, e a gente viu uma cidade em luto, Thaís. Muita gente triste mesmo, as bandeiras todas em meio mastro,
a tristeza tomou conta do país. Fomos muito bem recebidos pelos turcos aqui, quando, por exemplo, fomos a alguns comércios e as pessoas perceberam que nós integrávamos uma força de uma missão humanitária, e passaram a nos dar desconto, por exemplo, né? Tudo que a gente quisesse comprar era com 50% de desconto. E as pessoas incentivando muito a nossa chegada, porque houve, nos dias em seguida, dias logo depois do terremoto, uma revolta do povo turco pela demora na resposta do próprio governo da Turquia. O presidente Recep Erdogan, inclusive, já se desculpou, se manifestou admitindo essa demora, demonstrando que o país não estava preparado para uma tragédia com essa dimensão. Já é o terremoto mais grave dos últimos anos, depois que foram confirmadas, então, 21 mil e pouco mais de 21 mil mortes, para ser bastante exato, porque quando a gente fala de morte é importante ser exato, né, Thaís? São 21.051 mortes. Só aqui na Turquia, 17.674, e na Síria, os números ainda são subnotificados. A gente lembra que a Síria é um país em conflito, existem os números que são trazidos pelo Estado, mas a região mais afetada é justamente aquela ocupada por rebeldes, que a gente recebe informações de ONGs e também dos Capacetes Brancos, que é uma organização local que traz para a gente o número de 3.337 mortos. Conversando com os especialistas que vieram com a gente nesse voo da Força Aérea Brasileira, Thaís, a gente também percebeu que a impressão que eles têm é que há muito mais vítimas na Síria, dadas as dimensões dos locais atingidos, o número de construções mais precárias também e bastante despreparadas. A gente lembra que a Turquia tem 8 milhões de refugiados sírios e a maioria está justamente nessa região de fronteira com a Síria, na região sudeste e região sul, que há também, também uma das regiões mais pobres aqui da Turquia, né? Há uma cobrança, inclusive, de um preparo maior do governo para essas regiões. As equipes, então, brasileiras estão indo para lá neste momento. A gente, claro, vai trazer bastante as informações de lá, até para entender quem são essas pessoas mais afetadas. Mas o mais importante, só para concluir, é que os especialistas brasileiros que já atenderam desastres no Haiti, Moçambique, no Brasil, Brumadinho, Mariana, entre outros grandes desastres, a equipe de especialistas de Minas Gerais, por exemplo, é impressionante a experiência que eles têm. E eles garantiram que ainda é possível encontrar sobreviventes, Thaís. Muito bem, esse é o Narley Rezende ao vivo da Turquia, aqui na Rádio Bandeirantes, hein? Sonsaço, mesmo com todas as dificuldades, né? Os desdobramentos aí de um repórter para participar ao vivo conosco. O Narley tem mais trabalho pela frente aí, nas outras emissoras do grupo, ele volta a qualquer momento. Bom trabalho para você, viu, Narley? Obrigado a todos, bom dia. Bom dia. Retomando aqui o Fernando.